Perguntar não ofende. Ninguém tem a verdade absoluta, mas cada um tem uma perspectiva de cada fato, para saber o que de fato aconteceu. Aqui nós não queremos definir o que é verdade, mas não abrimos mão do direito de perguntar. Afinal, perguntar não ofende. Perguntar não ofende. Hoje, diretamente da Toca do Lagarto, né? Paraíso do sul brasileiro. O mundo está em chamas. As questões de conflitos pessoais, nacionais, internacionais. E a gente está buscando o fundo disso, uma forma de buscar uma saída, pelo menos no nível de esclarecimento. Hoje, no Brasil, quais são os maiores problemas que o Brasil tem? Em termos de... A política está viciada, como já é parte da história da gente, né? Então, acho que o que nos sobra é tentar encaminhar as coisas de nível pessoal. Mas a minha pergunta é, o Estado brasileiro hoje tem condições de apoiar uma solução para resolver os conflitos que as famílias, os amigos, as comunidades têm? Ou o Estado brasileiro ele mais atrapalha? É uma pergunta. O Estado brasileiro, Entendi. ele tem condição de ajudar ou ele não tem condição de ajudar? Independente da linha política. Ajudar a resolver os conflitos familiares, é isso? Os conflitos em geral, porque não tem só conflito familiar, né? Os conflitos familiares, digamos assim, é o nível mais assim, profundo e próximo que a gente tem na nossa vida, né? Na nossa comunidade. É uma pergunta difícil, né? Porque isso é interdisciplinar, né? O que o Estado pode fazer? Reforçar o braço da educação, reforçar a assistência social para os mais necessitados de momento, né? Tu acha que isso é um caminho? Para poder resolver os conflitos sociais, sim. Tu perguntou o que o Estado pode fazer, se ele tem condições, né, de influenciar. Como que ele pode influenciar? Melhorando a educação gratuita, né? É uma maneira. Tá. Outra maneira é aprimorando as ferramentas nos 3 níveis, né, municipal, estadual e federal, de assistência social. Isso é um ponto interessante. Porque o cidadão que não tem um prato de comida para ele, para o filho dele, ele não consegue pensar em trabalhar, em crescer, em estudar, em progredir. Ele não consegue nem sonhar, ele só vai sonhar com comida. Então, a primeira coisa é dar o mínimo existencial para todo mundo. Aí, para e passo, melhorar a educação daqueles que já têm acesso, né? E assim, numa escala de ampliação, melhorando a educação profissionalizante, o ensino superior, que está meio abandonado, né? Tudo não tem uma medida, tudo é um movimento, é mais uma direção do que uma medida em si, entendeu? Então é isso que o Estado pode fazer, educação, assistência social para quem precisa de fato, né? E por tempo determinado também, esse negócio de assistência eterna também, isso não existe. É isso que eu ia falar. Isso não existe. Porque a educação, acho que é um consenso. A educação precisa... Não é um consenso. Não, é um a educação... consenso. Na hora que tu teve um governo, há pouco tempo atrás, que queria transformar as escolas em quartéis, que transformou igrejas em milícias, que tirou todo o investimento da educação, não é um consenso. Tem uma ala da sociedade, e é uma ala bastante numerosa, que acha que a educação na mão do Estado não dá certo. E que aí cada um se vire para pagar a escola do seu filho. Uma grande massa da população, né? O que a gente chama de classe média plus, né? Classe média gourmet, que pensa que é classe média, mas não é, que defende esse tipo de coisa.
né? Falta um projeto estratégico, no caso. Falta um projeto continuado e estratégico. Uma estratégia que ao longo da implementação tu vai ajustando, né? Mas 4 anos corre para um lado, aí 4 anos tu corre para o outro, ou seja, não saiu do mesmo lugar, só afundou, né? Então eu penso que a maior atuação do Estado é isso. Além disso, que também se engloba num conceito amplo, lato sensu, de Estado, né? A atuação do Poder Legislativo, que é o que orienta o Poder Judiciário e é o que orienta o Poder Executivo, porque afinal quem faz as leis são a Câmara e o Senado, né, a nível federal. O Estado também nesse movimento, nessa direção, que vai abraçar, seja educação, seja não educação, seja social, seja não social. Eu não estou julgando ideologias aqui. Eu estou julgando o seguinte: por que o ano 2000, ano 99, para ser mais exato, o PIB da China era igual ao do Brasil e hoje o PIB da China é 16 vezes maior que o do Brasil? Por quê? Por que a China tirou mais de 60 milhões de pessoas da miséria absoluta em 25 anos, né? E nós não. Por quê? Porque lá na China, novamente, repito, independente de identidade ideológica, tá? Mas na China eles andam sempre na mesma direção. Enquanto a gente andar aqui 4 anos para um lado, aí volta 4 anos para o outro, aí abandona os projetos, abandona as obras, aí vem outro, volta para outro, e aí nós nunca vamos sair disso, o que é muito conveniente para os Estados Unidos e para a União Europeia, né? No caso, que nadam de braçada aqui nos nossos recursos. Era isso, amigo. A polarização atrapalha. Mas a questão do Estado Social, por exemplo. O Estado Social. Né, o Estado Social, que tem, por exemplo, o exemplo europeu, que é considerado mais consagrado. Ele entrou num brete, porque na minha experiência, na minha vivência de 20 anos convivendo dentro do Estado europeu, essa coisa do assistencialismo do Estado, se ela não vem acompanhada justamente de um projeto estratégico que prevê dá uma perspectiva, além de tirar a pessoa da miséria, dá uma perspectiva para ela, aquilo amarra o cara eu vou dizer assim, torna ele medíocre, ele não quer ir além daquilo, ele fica praticamente, no contexto atual do mundo, com internet, com um monte de entretenimento e fantasia que são criadas na cabeça das pessoas, isso cria meio que uma semi-escravidão, ele não vê perspectiva além daquilo, ele se vicia naquela assistência, ele não vai além daquilo, tu entende? Ele deixa de sonhar, de tentar melhorar, porque ele não vê perspectiva se é só aquilo que ele oferece. Primeiro a gente tem que diferenciar a realidade da Europa, embora já não seja mais tão florida, né? Histórica, né? Mas a gente tem que diferenciar a primeira realidade da Europa, diferenciar o volume do aporte. Porque com o assistencialismo brasileiro de R$600 por mês, ninguém consegue estagnar, nem viciar no assistencialismo. E sobreviver. É só para comer e pagar a água e a luz quando dá. Então aqui não tem nem esse efeito aí de estagnar. Na Europa eu acredito que o cara que receba lá 800 euros de assistência, 1.000 euros, consiga no mínimo, né, se acomodar naquilo e tal. Eu acho que são realidades diferentes. Bem então, diferentes, mas não se aplica. E outra coisa, não existe a possibilidade do Brasil se desenvolver como nação sem o assistencialismo. Porque há que considerar, para avaliar o assistencialismo, há que considerar a desigualdade, que a nossa aqui, se não for a maior do mundo, é uma das maiores, eu não tenho esse dado. Tá. Mas a desigualdade é muito grande aqui, o que faz necessário o assistencialismo, para aqueles da outra ponta, né? E um outro detalhe, o assistencialismo que se fala aqui de Bolsa Família, Bolsa isso, tira daquilo e luz para o povo, não sei o quê, não chega, tudo somado, não chega a 80 bilhões de reais por ano. O que é fixo, que é despesa fixa, né? Sim. Tudo somado. Quando nós pagamos o ano passado, se eu não me engano, agora o dado, 680 bilhões só de juros para serviço da dívida. Serviço da dívida.
Então, quer dizer, aí para o banco não é muito, mas para o povo faminto é muito, 10% daquilo, menos de 10% daquilo que o banco, cerca de 10% daquilo que o banco recebe. Então, peraí, temos que reavaliar os nossos valores, né? Nós somos o quê? Uma sociedade humanista ou uma sociedade financista, né? Nós acreditamos em igualdade ou acreditamos em bilionários? É isso que a gente precisa reavaliar. Será que só transferindo dinheiro de um lado para o outro resolveria? Porque o problema é não ter justamente um projeto da onde aplicar esse dinheiro e como fazer as pessoas se engajarem numa perspectiva melhor. Não há perspectiva melhor. Não há, inclusive, é uma realidade que ninguém quer falar, mas não há. Não há vaga para todo mundo. Não há. O capitalismo é baseado em pirâmide. Não há vaga para todo mundo no topo da pirâmide. Não há. E quanto mais perto do topo, menos vaga há. Entende? Então, como acomodar a situação para a camada mais baixa, dar oportunidade para quem conseguir se destacar e desenvolver, que é a nossa livre iniciativa, né? Algum ali vai conseguir comprar um carrinho, vai botar um Uber. Já não é vida, mas já é melhor do que um salário mínimo, né? Algum ali vai conseguir abrir lá o mercadinho, até o Estado vir fechar porque não tem alvará, né? Algum ali vai conseguir. Então é a luta diária. Mas tu tá entendendo? O importante é dar oportunidade para todo mundo. É o cara ter um prato de comida na mesa para respirar e decidir o que ele quer fazer da vida dele. Pois é, mas... Sem essa oportunidade não há justiça social. Mas não é isso que a gente vê, porque existe o assistencialismo básico, como tu falou, que ele é mínimo. Bem mínimo. E ele não passa daquilo. Nas outras esferas, não passa porque ele não... a Faria Lima grita. Não há incentivo. A Faria Lima grita. Não é só a Faria Lima. Se o Lula chegar, ou quem estiver no Planalto, chegar o ano que vem e falar, não, agora o Bolsa Família vai ser o salário mínimo. É chilique de todo mundo. Porque quem é que vai trabalhar para o velho da van para ganhar R$ 1.700, trabalhar sábado, domingo, feriado, Natal, Páscoa, que é os dias que ele vende mais, né? Quem é que vai trabalhar para o velho da van? Quem é que vai trabalhar para o rei do ovo para ganhar um salário mínimo, que ele paga um salário mínimo e pouquinho, né? Se a Bolsa fosse o salário mínimo, ninguém ia trabalhar mais. Pois é. Porque a exploração é tanta que o cara ia preferir o ostracismo. Então o que tem que ser feito? Um assistencialismo básico para o cara respirar e botar um prato de comida na mesa, né? Pagar uma água, uma luz, poder ter o mínimo. Esse é o que tem que se fazer, tá? E, com o tempo, numa política de uma só direção, a política de Estado e não de governo. Porque no Brasil nós temos política de governo, mas não temos política de Estado. Muda o governo, e agora, nessa era de polaridade, menos ainda. Exatamente. Então, o que tem que fazer? Escolher uma direção, seja ela qual for, caminhar, fazer o plano, caminhar, assistir quem está necessitado, né? Como é que a gente vai aumentar essa assistência e ampliar? Cobrando dos bilionários. Agora o governo faz uma proposta de cobrança de imposto bilionário. O pobre vai lá defender o bilionário, pô. Aí é complicado, a vontade até de pular do barco. Essa política de assistencialismo no Brasil, ela virou meio que um cabresto eleitoral, né? Ela não virou uma... É pequena ainda. Ela ainda é pequena, mas ela não... Ainda. Ela sem essa... Porque eu sinto assim, ó, o Estado trabalha hoje para defender os ricos, para usar os mais pobres, e quem está no meio, esse empreendedor que poderia fazer diferença, esse é o que paga a conta. Paga a conta por quê? Porque é igual um ditado antigo que tinha no Exército, né? O que é o cabo? O cabo é a vergonha de ser soldado e a incompetência de ser sargento. Isso é o cabo. Né? Então, o que é o é verdade, mas é verdade. O que é o classe média no Brasil? É a vergonha de ser pobre e a incompetência de ser rico, falta de condições, não incompetência não, mas a falta de condições de ser rico. Mas ele vive com aquela... Sabe o coelho que corre atrás da cenoura presa no anzol? É a classe média brasileira. E aí ele acaba nessa, e é uma massa significativa, né, da população, sim, acaba nessa apoiando os bilionários e os ricos, achando que um dia vai ser bilionário. O interessante é que eu percebo que essa realidade, essa descrição que a gente fez agora da realidade hoje, do papel do Estado, ela está sendo assim, é a mesma que tu tem na Europa, é a mesma com as suas devidas diferenças históricas, é a mesma que tu tem nos Estados Unidos, praticamente todo o mundo ocidental, ela está repetindo essa mesma fórmula. O Estado, ele usa os mais pobres
ele serve aos mais ricos e ele oprime os que estão no meio que poderiam fazer É a a essência do diferença. capitalismo, cara. É isso Mas aí. teve um momento do Foi o capitalismo, regime escolhido após a Segunda Guerra Mundial para metade do mundo. mas por um tempo funcionou muito bem. Não, mas é porque ele é autofágico. O capitalismo é autofágico. Ele tem uns ciclos, né? Quando não tiver mais pobre para morder, ele vai morder a classe média. Até que um dia seja tão concentrado que não haja mais classe média. Só haja pobres, máquinas e bilionários. É isso que é o futuro. Inclusive o próprio Elon Musk, há alguns anos atrás aí, numa palestra, o príncipe da Arábia Saudita, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, falou para aqueles árabes bilionários todos lá, falou, já se prepara aí para criar uma renda mínima universal, um Bolsa Família universal para todo o planeta Terra, né? Porque senão, amigo, é convulsão social na certa, porque a laranja está espremida já demais. Então dá mínimo de pão, um mínimo de circo lá, uma Copa do Mundo de vez em quando, uma Olimpíada, né? Para a turma se divertir lá. E toca o barco. Tu acredita que tem um plano global, mais ou menos nessa mesma linha, que vai estar sendo implementado, empurrado goela abaixo de todas as nações? Já faz tempo, já tem, com certeza. Mas até mesmo esse plano, aí tu vai falar para mim de BlackRock, de não sei quem, Vanguard, aquele Bloomberg, os grandes esses investidores. Grupos, todos esses grupos de investidores aí, mega, big investidores, eles sabem, mas eles sabem também que não adianta, que até o muro mais alto do condomínio tem o seu limite, né? Eles sabem também isso aí. Só que é um cálculo de risco, né, cara? Para eles é melhor o resort em Marte e que se exploda, tirar os minerais todos, quando acabar tudo. É uma corrida com o tempo, cara. É uma corrida com o tempo. Como é que a gente pode contribuir para isso? Como é que a gente pode fazer a nossa parte? Como diria o escritor espanhol, esqueci o nome dele agora. Pensa globalmente, pero actua localmente. É assim que a gente pode colaborar. E você? Como podemos fazer a diferença? Perguntar não ofende. E aí, gostou das perguntas? Participa com a gente. Manda tuas perguntas, suas questões no comentário. E se quiser apoiar o trabalho, compra um livro da gente. Tem o link do site aí na descrição do vídeo. E lembra, perguntar não ofende.